Entende? E aí a gente vai ver a grande tribulação, e aí o que eu falei, né? Dando mais um respaldo da grande tribulação. Nós vamos ver 21 flagelos de Deus contra o império do anticristo. E é muito interessante, porque quando a gente estuda Apocalipse, a gente vai ver muita referência dos acontecimentos desses flagelos, que são divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? A gente vai ver muita similaridade com os acontecimentos em Êxodo, com o povo no Egito. Então as pragas de água se tornando em sangue, a luz perdendo seu brilho, vários tipos de acontecimentos que a gente vê no livro de Êxodo, acontece lá também. E o que a gente entende que nesse período aconteceu algo surreal no Egito. Por quê? Vai falar que algumas pragas começaram a atingir o povo no Egito, mas existia o povo de Deus vivia numa terra chamada Gósen. E na terra de Gósen, as pragas não atingiam. Então você vê o Egito todo sendo flagelado, e naquele pedacinho do Egito, na terra de Gósen, o povo de Deus não sofreu os flagelos das pragas, das 10 pragas. E isso traz alusão a... E isso nos mostra que no período de grande tribulação, não é um período para que eu tenha medo. É um período para que eu me prepare como igreja. E João ele vai dar diversas instruções, mas eu não vou ser flagelado por essas questões. O que a igreja sofre? E aí o livro de Apocalipse vai falar sobre a perseguição. Começa falando sobre a perseguição contra a mulher, né? E é o povo de Israel sendo perseguido, e Deus prepara um lugar no deserto para essa mulher. Que é aquela mulher que está grávida. Isso, exatamente. Que vai dar luz. Isso. Exatamente. Então, esse é o povo de Israel, é a nação de Israel. E vai falar que a serpente começa a perseguir ela. Só que tem um momento em que a serpente para de perseguir ela e começa a perseguir a sua descendência. Começa a perseguir os outros. Quem são esses outros? É a igreja. Então, os flagelos da grande tribulação de Deus, os 21 flagelos da tribulação, não é para a igreja, é contra o império do anticristo. Como consequência, o anticristo ele persegue o povo judeu e a igreja. Tá? Tem uma passagem que a gente muito mal interpretou durante muito tempo na igreja. Aquela passagem quando Jesus ele começa a dar o sermão escatológico, né? E ele começa a falar sobre o joio e o trigo. E normalmente a gente olhava para o joio e falava, quem é o joio? É o irmão incircunciso da igreja que fica fazendo picuinha, que fica contando fofoca, que tem a irmã que tem risco com a minha esposa, é a criança. É o joio da igreja. E não, a Bíblia não está falando disso. Olha só, a parábola vai falar o seguinte, que o cara, ele saiu a semear, né? E aí ele se retirou por um tempo, e aí alguém foi lá, o inimigo foi lá, o inimigo daquele cara, e começou a semear o joio. Foi. E aí começa a crescer o joio e o trigo, e aí os servos daquele senhor falam o que pra ele? Você quer que a gente arranque? E qual que é a resposta que ele dá? Deixai os dois crescerem. Não arranca. Porque arrancando o joio, pode ser que vocês arranquem um trigo junto. Deixem os dois crescerem. E aí no momento certo vai haver colheita. É isso. O que isso nos ensina? Que vai acontecer um momento... O que é o joio? O joio é o império de Satanás, são as trevas. E o que é o trigo? É o império de Cristo. É a luz. São os filhos de Deus. O que ele está falando? Vai chegar um momento, e esse é o momento da grande tribulação, em que as trevas vai alcançar o ápice da sua maturidade. Então vai ser um momento onde a gente, quando lê o livro de Apocalipse, a gente vai ver esse povo, os demônios sendo liberados, muitos pelo próprio Deus. Deus liberando esses demônios para atormentar o povo. E aí fala assim, e mesmo assim eles não se arrependeram do pecado deles. Porque ali o texto de Apocalipse, ele mostra essa liberação das comportas das trevas com um propósito, exatamente. Né? Então, assim, não é que... tipo assim, você... assim, o que mais precisará para você crer? Exatamente. E então a gente precisa entender que isso tá no domínio de Deus. Deus não perdeu o controle. Esse espetáculo é de Deus. É de Deus. É Deus quem faz esse espetáculo. E aí a gente tem os flagelos vindo contra o império do anticristo, contra a besta, contra o falso profeta, sabe?
E o povo de Deus, assim como no Êxodo, a terra de Gozem foi poupada, o povo de Deus é poupado dos flagelos. Mas existe a perseguição ali da serpente que olha depois para a descendência da mulher. E assim como também Faraó, ele pesou mais ainda a mão sobre os judeus quando as pragas foram caindo. Então assim, a ideia é que nós não precisamos ter medo. Escatologia não é, Apocalipse não é para nos dar medo, é para nos dar esperança.